continuando, tá? Aí eu coloquei aqui o gráfico da função, uma reta, tá? Observa aqui o ponto onde ela corta o eixo y é determinado pelo b, tá? Que agora na reta a gente chama de coeficiente linear. E o ponto onde a reta corta o eixo x é o menos b sobre a, que é a raiz da função, tá? Para determinar o ponto onde a reta corta o eixo x, a gente pega a função afim igual a zero, beleza? Igualando a zero, vai ficar assim, ó, ax igual a menos b, né? X igual a menos b sobre a, que é exatamente o ponto que eu coloquei aqui, tranquilo? Então, sempre que você quiser descobrir a raiz de uma função qualquer, você tem que fazer o quê? Igualar ela a zero, tá ok? Então, ó, presta atenção, isso é importante. O ponto onde a reta corta o eixo y é sempre o b, tá ok? É sempre o termo independente da função ou o coeficiente linear da reta, tranquilo? E o ponto onde a reta corta o eixo x é sempre o menos b sobre a, que é a raiz da função. Então, observa aqui, ó, que eu coloquei para você, né? Que eu posso representar essa reta por f de x igual a x mais b, que é a notação de função, ou y igual a x mais b, que aí eu estou me referindo à equação da reta. F de x igual a y, isso aí todo mundo já sabe, né? Agora, Cássio, quando é que eu escrevo f de x e quando é que eu escrevo y? Cara, quando é conveniente escrever f de x, eu escrevo. Quando é conveniente escrever y, eu escrevo. Tá? Mas ambos estamos falando da mesma coisa, tranquilo? Então, aqui eu me refiro à função e aqui eu estou me referindo à equação da reta, tranquilo? Na equação da reta, o a não é mais conhecido como taxa de crescimento ou decrescimento, e sim coeficiente angular. E o b passa a ser o coeficiente linear. Por que eu cito, né, a taxa de variação? Porque tem muitos problemas em que ele vem falando, né, sobre taxa de variação, tá? E aí é importante você saber que quando ele se refere à taxa de variação, ele está falando estritamente sobre quem? Esse elementozinho aqui, tá? Que acompanha o x na função. Tranquilo? Beleza? Até aí tudo bem, né? Aí é o seguinte, pessoal, né? Segunda observaçãozinha é que quando a é maior que zero, a nossa função é chamada de função crescente, tá ok? Quando a é menor que zero, a nossa função é chamada de decrescente, ok? Então, coloquei aqui o gráficozinho, né? Da função decrescente, observa que tem um camaradinho aqui, né? Então, ele está descendo, então a função é decrescente. E no caso 2, né, gráficos desse tipo, com essa inclinação, são de funções crescentes. O rapaz aqui subindo, ok? Agora vamos lá. Vamos para a construção do gráfico. Como é que a gente constrói o gráfico de uma função afim? Existem duas maneiras, né? Eu gosto do seguinte: determinar o ponto de interseção com o eixo x, determinar o ponto de interseção com o eixo y. E aí, como todos sabemos que dois pontos determinam uma única reta, eu ligo esses dois pontos e construo a reta, ok? Mas existe também aquela tabelinha, né? Que você bota x e y, né? Aí você atribui alguns valores para x, normalmente valores pequenos, né? Então, esses valores aqui do x, cara, você vai cartear, você escolhe. Lógico, você não vai escolher o 20, né? Porque até para você representar no gráfico fica ruim. Então, em geral, trabalha-se com esses valores pequenos, né? E aí, quando você atribui esses valores, o y naturalmente depende do x, né? E aí você vai descobrir um valor y1, um y2 e um y3. Esses valores do x você carteou, você escolheu. Os valores do y dependem dos valores do x, tranquilo? E aí você descobre, né, esses três pares ordenados aqui, ó. Descobre esses três pares ordenados,
marca no plano cartesiano, liga, acabou, construiu o gráfico, tá? Eu não gosto desse modelo, eu prefiro esse que eu vou fazer agora, ó, né? Para descobrir aí o gráfico, para determinar o gráfico, desculpa, eu preciso de 2 pontos, né? Então, é o seguinte, eu vou construir aqui o plano cartesiano, ok? Ó, eixo X, eixo Y. Um dos pontos por onde a reta passa, eu já conheço, que é o 4, né? Eu falei com vocês que o ponto onde a reta corta o eixo Y é dado pelo termo independente, beleza? Então tá aqui, ó. Vou marcar aqui o 4. Então já sei que a minha reta passa aqui. O outro ponto é a raiz da função, que é o x igual a menos b sobre a, que vai ser o menos 4 sobre 2, que é o menos 2. Então, eu venho aqui e marco o menos 2. Tranquilo? Aí, agora, basta eu ligar os 2 pontos e tá aí o gráfico da função afim, né? Observa que como o a ele é maior que 0, eu sei que a inclinação tem que ser algo desse tipo, então a função é crescente. Tranquilidade? Legal? Fazer mais um exemplozinho aqui, ó. Fazer um exemplo 2. Vou botar aqui o gráfico da função f de x igual a menos 3x menos 6, por exemplo, né? Plano cartesiano, ó. Beleza, plano cartesiano. Aí já marco aqui no eixo y quem? O menos 6, ok? Menos 6, o x vai ser o menos b, né? Que é o menos 6 sobre a, que é menos 3, tá? Que vai dar, ó, negativo, negativo, sinais diferentes, resultado é negativo, menos 2. Marco aqui no eixo x o menos 2. E aí, basta ligar os 2 pontos para determinar o gráfico da função. Beleza? Fácil, né? Extremamente simples, tá ok? Então, ó, nós vimos agora, né, função afim, beleza? Vimos como construir o gráfico. Naturalmente, existem muitos probleminhas relacionados à função afim, tá ok? Beleza? E agora a gente vai ver aí como determinar a equação da reta a partir do gráfico. Preste atenção. Então, galera, né? Nós vimos como construir o gráfico a partir da equação, né? Ou a partir da função. E agora a gente vai ver como obter a equação da reta ou a função a partir do gráfico, tá beleza? Então, aqui, ó, tem o gráfico da função, tá ok? Né? Aí tem uma reta, tá ok? E aqui eu tenho um ângulozinho que a reta faz com o eixo x no sentido anti-horário, tá beleza? Ó, esse ângulo θ, tá? É o ângulo que o eixo x forma com a reta no sentido anti-horário. A tangente desse ângulo aqui, a tangente desse ângulo é o coeficiente angular dessa reta, tá beleza? Então, o coeficiente desse ângulo, ou seja, o ângulo que o eixo x faz com a reta no sentido anti-horário, é o coeficiente angular da nossa reta, tranquilo? Então, observa que eu peguei 2 pontos da reta, x1, y1, x2, y2, tá? Construí esse triângulozinho aqui retângulo, né? Lá da geometria plana a gente sabe que esse aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ, esse pedacinho aqui é x2 menos x1, tá ok? Que é o ΔX, e esse pedacinho aqui é o y2 menos o y1, que
que é o ΔY, tá? Como o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, e lá, né, do triângulo retângulo, vocês conhecem, sabem, já aprenderam que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Tangente de um ângulo alfa qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Então, o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo θ, né? Que, das razões trigonométricas, a gente consegue definir que é o cateto oposto, ΔY, sobre o cateto adjacente, Δx. Então, sempre que eu tiver dois pontos por onde a reta passa, descobrir o coeficiente angular dessa reta, nada mais é do que fazer a variação de y sobre a variação de x, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tranquilo? Beleza? Então, ó, vamos aqui agora determinar, exemplozinho, hein? Vamos determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, por exemplo, 1, 3, e o ponto B 3, 7. Tá ok? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro passo qual é? A gente sabe que a equação da reta é uma equação do tipo y igual a x mais b, né? Aí, nós precisamos aqui determinar o valor do A e o valor do B. O primeiro valor que a gente vai determinar é o valor do A, tá ok? O A, a gente sabe que é o ΔY sobre o Δx, tá ok? Eu escolho a ordem que eu quiser, vou pegar do maior para o menor, tá? ΔY vai ser 7 menos 3, ok? Sobre o Δx, que vai ser o 3 menos 1. Cássio, se eu tivesse feito do A para o B, daria certo? Daria certo. O que você não pode fazer é o seguinte, eu não fiz 7 menos 3? Legal. Embaixo eu não posso fazer 1 menos 3, eu tenho que fazer 3 menos 1. Então, a primeira ordem que eu adotei, eu tenho que preservar para a segunda. Então, se eu fiz 7 menos 3, eu tenho que fazer 3 menos 1, beleza? Isso aqui vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, sei que o A, né, o coeficiente angular da minha reta, vale 2. Então, a equação da minha reta está assim, ó, y igual a 2x mais b, tá? O A vale 2, troquei o A por 2, né? Troquei o A por 2, então a equação da minha reta está assim, y igual a 2x mais b. Agora eu preciso achar o valor de b, mas a minha reta passa tanto pelo ponto A pelo ponto B. Então, se a minha reta passa pelo ponto A, quando o x vale 1, o y tem que valer 3. Então, eu vou pegar esse ponto e substituir nessa equação a fim de achar o valor de b, que satisfaça exatamente essa condição, dx igual a 1, y igual a 3. Tá? Agora, a gente vai substituir o ponto 1, 3 em y igual a 2x mais b. Tá? No lugar do y eu boto 3, tá? E no lugar do x eu boto 1. Então, vai ficar assim, 3 igual a 2 vezes 1 mais b. Daqui a gente conclui que o b vale 1. Tranquilaço? Logo, a equação da reta é y igual a 2x mais 1. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Sossegado, tá? Então, ó, só dando uma recapitulada. Primeiro passo é achar o quê? Coeficiente angular, tá? Fazendo ΔY sobre
ΔX. Segundo é substituir um ponto na equação, tá? Para achar o valor de B. E aí, problema encerrado. Tá? Aqui eu te dei os 2 pontos, bem como eu poderia também ter te dado a reta, tá? E assim você, né, verificar quais são os pontos e determinar a equação dela. Tranquilaço? Beleza? Então, pessoal, vejam e revejam esse momento aqui, esse passo, tá? Porque, né, você descobrir a equação da reta a partir do gráfico é extremamente importante, tá? Muitos problemas exigem isso daí, tá? O cara te dá um valor, né, e pede um outro valor bem distante, onde para você poder determiná-lo é necessário que você conheça a equação da reta. Tranquilo? Beleza? Então eu vou postar aí alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E aí a gente vai trocando informações de modo a obter um resultado bem legal. Falou? Abraço em todos, fiquem bem.